Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Talvez alguém diga: mas como assim? Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem e morrem. Todos os dias, milhares de pessoas morrem por todo o mundo. É verdade. Só que, quando o Senhor Jesus disse que aquele que guardar a sua palavra jamais verá a morte, ele não está a se referir à morte física, porque para Deus, a morte física, na verdade, não é a verdadeira morte. A morte que Deus e que Jesus mencionou aí, a morte para Deus, e que foi essa que o Senhor Jesus falou, é a morte espiritual. É exatamente o afastamento do ser humano de Deus, da alma de Deus, a separação. Quando uma pessoa está separada de Deus, espiritualmente, ela está morta. Essa morte aí, que Jesus se referiu, é quando a pessoa parte dessa vida, mas a sua alma não viverá a eternidade com ele. Essa é a pior morte que existe, em que a pessoa viverá toda a eternidade separada de Deus. Aquele que crê na palavra de Deus, que segue, que obedece à palavra de Deus, jamais passará por esse tipo de morte. Jamais viverá a eternidade distante de Deus, em tormentos, mas viverá na glória de Deus. Viverá a eternidade com os anjos no céu. Desfrutarão da presença de Deus para todo sempre. E eu pergunto, existe coisa melhor do que isso? Aquele que guarda a palavra de Deus não verá a morte. Essa morte não existe. A morte espiritual, essa não existirá para os que creem na palavra de Deus. A morte física nada mais é do que uma passagem dessa vida para a eternidade. Ou seja, ela não causa medo, pavor, não causa pânico para aqueles que têm a sua fé na palavra de Deus, porque sabem que quando esse corpo físico se desfizer, quando a alma sair desse corpo físico, as pessoas que creem em Jesus sabem que a alma será levada para o paraíso, irá para o céu. E não tem coisa mais maravilhosa do que isso. É ou não é? Então, guarde a palavra de Deus e você jamais verá a morte eterna.